E se eu te dissesse que o homem mais rico, sábio e poderoso da história terminou sua vida dizendo que tudo era vazio e sem sentido? Estamos falando de Salomão, filho do rei Davi, o homem que tinha literalmente tudo. Mas espera, como alguém que conversava diretamente com Deus, que tinha sabedoria sobrenatural, riquezas inimagináveis e fama mundial, pôde chegar a uma conclusão tão desesperadora? A história que você vai ouvir agora não é a que contam nas escolas bíblicas. Não é aquela versão romantizada do rei sábio e bem-sucedido. É a verdade crua sobre um homem que começou sua jornada aos pés de Deus e terminou completamente perdido, mesmo tendo conquistado tudo que o mundo poderia oferecer. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Construiu palácios que levaram 20 anos para ficarem prontos. Seu trono era feito de ouro puro, e sua riqueza era tão absurda que a prata era considerada comum como pedras nas ruas de Jerusalém. Reis e rainhas viajavam de países distantes apenas para ouvir sua sabedoria. Ele tinha tudo, mas aqui está o segredo perturbador que a Bíblia revela. Ter tudo pode ser exatamente o caminho para perder o que realmente importa. E Salomão descobriu isso da pior forma possível. Prepare-se, porque essa história vai te fazer questionar tudo sobre sucesso, propósito e o que realmente vale a pena na vida. Vamos começar pelo início, quando um jovem príncipe teve um encontro com Deus que mudaria sua vida para sempre. Ou será que mudaria? Imagine a cena. Um jovem recém-coroado rei, ainda inseguro, ainda aprendendo, sobe ao monte para oferecer sacrifícios a Deus. Salomão sabia que havia herdado um reino gigantesco de seu pai Davi, e a responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma montanha. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta que qualquer um de nós adoraria ouvir. Peça-me o que você quiser, e eu lhe darei. Pense nisso por um momento, o Criador do Universo te dando um cheque em branco. O que você pediria? Riqueza, poder, fama, vida longa, vingança contra seus inimigos? Salomão surpreendeu até a Deus. Ele não pediu nada disso. Em vez disso, com humildade genuína, ele disse: Senhor, eu sou jovem e não sei como liderar este povo. Dá-me sabedoria e conhecimento para governar com justiça. A resposta de Deus foi imediata e poderosa. Porque você não pediu riquezas, nem longa vida, nem a morte de seus inimigos, mas pediu sabedoria para governar bem. Eu lhe darei não apenas a sabedoria que pediu, mas também o que você não pediu. Riquezas e honra como nenhum rei jamais teve ou terá. Foi o momento perfeito. O coração certo, no lugar certo, com a atitude certa. Salomão acordou daquele sonho transformado. A sabedoria de Deus começou a fluir através dele como um rio poderoso. E logo todo o mundo conheceria o nome deste jovem rei. Mas aqui está a ironia trágica que poucos percebem. As próprias bênçãos que Deus lhe deu se tornariam sua maior armadilha. A sabedoria que deveria mantê-lo próximo de Deus acabaria revelando o vazio de se afastar dele. A sabedoria de Salomão não demorou a ser testada, e quando foi, o mundo inteiro parou para observar. 2 prostitutas entraram no palácio com um problema impossível. Ambas tinham dado à luz bebês na mesma casa. Durante a noite, uma das crianças morreu. Cada mulher alegava ser a mãe do bebê vivo, acusando a outra de ter trocado os bebês enquanto dormiam. Sem testemunhas, sem provas, sem DNA. Apenas 2 mães desesperadas e um bebê vivo. Mas como resolver isso? Os conselheiros do rei estavam perplexos. Mas Salomão, com apenas alguns anos de reinado, pediu calmamente: tragam-me uma espada. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. O que ele faria? Cortem a criança ao meio, ordenou o rei, e deem metade para cada uma. A primeira mulher concordou imediatamente.
que não seja nem meu nem seu. Dividam. Mas a segunda mulher gritou em desespero: não, dê o bebê a ela, só não matem meu filho. Salomão apontou para a segunda mulher: dê o bebê vivo a ela, não o matem. Ela é a verdadeira mãe. A notícia desta sentença se espalhou como fogo. Um rei que podia ver através do coração humano, que entendia a psicologia mais profunda, que tinha sabedoria sobre-humana. O nome de Salomão começou a ecoar por todas as nações. Mas há algo perturbador nesta história que raramente notamos. Salomão sabia julgar o coração dos outros, mas será que conseguia julgar o próprio coração? Se você está impressionado com essa sabedoria, deixa um like agora e comenta qual seria sua decisão nesse caso. E fica aqui porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. O sonho de Davi agora se tornaria realidade nas mãos de seu filho. Salomão iniciou a construção do Templo de Jerusalém, a casa de Deus na terra. E não seria qualquer construção. Ele recrutou 180.000 trabalhadores, importou os melhores cedros do Líbano, revestiu as paredes internas com ouro puro. Até o chão era coberto de ouro. As portas eram de madeira de oliveira, decoradas com querubins, flores e palmeiras, tudo folheado a ouro. Levou 7 anos para concluir. Quando finalmente ficou pronto, Salomão reuniu todo o Israel para a dedicação. A Arca da Aliança foi trazida ao Santo dos Santos. E então, aconteceu. A glória de Deus desceu de forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Uma nuvem encheu o templo. A presença de Deus era tão intensa que era visível, palpável, inegável. Era o momento mais sagrado na história de Israel. Salomão se ajoelhou diante de todo o povo e orou. Sua oração foi profunda, humilde, consciente da santidade de Deus e da fragilidade humana. Ele pediu que Deus perdoasse seu povo sempre que se arrependessem, que ouvisse suas orações, que nunca os abandonasse. E Deus respondeu. Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. A glória do Senhor era tão intensa que, novamente, ninguém conseguia entrar no templo. Foi o ápice, o ponto mais alto. Salomão estava no topo do mundo espiritual e material. Deus estava com ele, seu povo o amava, as nações o respeitavam. Ele tinha construído o templo mais magnífico já erguido para Deus. Mas havia uma advertência que Deus deu naquele dia, uma advertência que Salomão ouviria, mas não seguiria. Após a glória da dedicação do templo, Deus apareceu novamente a Salomão. Desta vez, não havia apenas bênçãos, havia uma advertência clara, específica e aterrorizante. Deus disse: se você andar nos meus caminhos como seu pai Davi andou, eu estabelecerei seu trono para sempre. Mas se você se desviar, se você servir a outros deuses, se você abandonar meus mandamentos, então cortarei Israel desta terra que lhes dei, e este templo que construíste para mim, eu o abandonarei. Era cristalino, não havia ambiguidade. A bênção e a maldição estavam claramente postas diante de Salomão. Tudo dependeria de suas escolhas. Mas Deus foi ainda mais específico na lei dada a Moisés sobre os futuros reis de Israel. As instruções eram claras. O rei não deve multiplicar esposas para si, para que seu coração não se desvie. Não deve acumular grandes quantidades de ouro e prata. Salomão conhecia essas palavras. Ele era o homem mais sábio do mundo. Como poderia não entender? Mas aqui está o paradoxo devastador da sabedoria humana. Você pode conhecer a verdade perfeitamente e ainda assim escolher ignorá-la. E Salomão começaria a fazer exatamente isso. Não de forma abrupta, não com uma rebelião declarada contra Deus, mas gradualmente, sutilmente, quase imperceptivelmente, como um navio que se desvia apenas 1 grau da rota, mas que com o tempo acaba em um continente completamente diferente. Primeiro, foram as alianças políticas. Ele se casou com a filha do faraó do Egito. Era estratégico, ele racionalizou.
fortaleceria o reino, traria paz. Era apenas uma questão de sabedoria política. Mas era exatamente isso que Deus havia proibido. E era apenas o começo. A fama de Salomão cruzou continentes. A rainha de Sabá viajou mais de 2.000 quilômetros apenas para conhecê-lo. Quando ela chegou, ficou sem palavras. Não era apenas a sabedoria dele que a impressionou, mas a magnificência absoluta de tudo. Os palácios, os servos, as vestes, os banquetes, o sistema de governo. Tudo era perfeito, tudo era abundante, tudo era impressionante. Ela disse: "A metade não me foi contada. Sua sabedoria e prosperidade excedem tudo que eu vi." O comércio de Salomão dominava o mundo conhecido. Seus navios traziam ouro de Ofir, prata de Tarsis, marfim, macacos, pavões, especiarias raras. A cada 3 anos, uma nova frota chegava carregada de tesouros. Ele tinha 12.000 cavalos e 1.400 carruagens. Sua produção anual de ouro era de 25 toneladas. 25 toneladas de ouro por ano. Todos os copos do palácio eram de ouro puro. A prata era tão comum que era como pedras nas ruas. Ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Estudou botânica, zoologia, arquitetura, poesia. Não havia área do conhecimento que ele não dominasse. Era o homem renascentista definitivo, 1000 anos antes do Renascimento. Mas havia um problema crescendo nas sombras desta glória toda. Porque junto com os tratados comerciais vinham as esposas. Princesas de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, de países de todo o Oriente Médio. Cada casamento era uma aliança. Cada aliança trazia paz e prosperidade, mas cada esposa trazia seus deuses. E Salomão, o homem que tinha tudo, começou a fazer concessões que seu pai Davi jamais teria feito. Você percebe o padrão? Comenta aqui. Em que área da sua vida você está fazendo pequenas concessões que podem te levar para longe do que realmente importa? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Tem 100 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres na vida de um homem. A Bíblia não romantiza isso. Ela diz claramente: suas esposas perverteram seu coração. O homem que começou pedindo sabedoria a Deus, agora estava construindo altares para Astarote, deusa dos Sidônios. Para Moloque, o deus abominável dos Amonitas, que exigia sacrifícios de crianças. Salomão não abandonou totalmente a Deus. Isso teria sido mais honesto. Em vez disso, ele tentou misturar. Um pouco de Yahvé aqui, um pouco de Baal ali. Um templo para o Deus de Israel, mas também santuários para os deuses de suas esposas. Era sincretismo, era hipocrisia, era traição. E o pior, ele fazia isso no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, em frente ao templo que ele mesmo havia construído para Deus. Era uma blasfêmia visual. Toda vez que alguém olhava para o templo de Deus, via também os altares pagãos no monte ao lado. Como isso aconteceu? Como o homem mais sábio do mundo caiu tão baixo? A resposta está no próprio livro que Salomão escreveu, Eclesiastes. Ali, no final de sua vida, ele descreve sua jornada de experimentação. Ele tentou tudo: prazer, riqueza, conhecimento, projetos grandiosos, fama, poder, sexo sem limites. Ele perseguiu cada desejo, cada curiosidade, cada ambição. E sua conclusão devastadora? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele descobriu que você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Que você pode ter toda a sabedoria humana e perder a sabedoria divina. Que você pode ter 1000 mulheres e não conhecer o amor verdadeiro. Que você pode construir palácios e viver em um deserto espiritual. Deus não ficou em silêncio. A Bíblia diz claramente: o Senhor se indignou com Salomão porque seu coração se havia desviado. A sentença foi pronunciada: visto que você quebrou minha aliança e não guardou meus mandamentos, certamente rasgarei o reino de você e o darei a seu servo.
Contudo, por amor a Davi, seu pai, não farei isso durante sua vida, mas o tirarei da mão de seu filho. As consequências começaram imediatamente. Adversários que antes estavam quietos, agora se levantaram. Hadad, o edomita, que havia fugido quando Davi conquistou Edom, voltou para causar problemas. Rezon se tornou adversário em Damasco. Mas o golpe mais doloroso veio de dentro. Jeroboão, um servo talentoso de Salomão, foi confrontado pelo profeta Aías com uma mensagem chocante. Ele receberia 10 das 12 tribos de Israel. O reino seria dividido. Quando Salomão soube disso, tentou matar Jeroboão. O homem que começou seu reinado com sabedoria e misericórdia, agora estava usando o poder para eliminar ameaças. Jeroboão fugiu para o Egito, mas a profecia estava selada. Ironicamente, Salomão passou os últimos anos de seu reinado tentando manter unido o que Deus havia decretado que seria dividido. Ele usou o trabalho forçado pesado, taxou duramente o povo, construiu fortificações. Estava tentando segurar com força humana o que havia perdido por desobediência espiritual. E então, algo que a Bíblia relata de forma surpreendentemente breve. Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Sem glória, sem milagres, sem a presença de Deus que marcou a dedicação do templo. Apenas acabou. O livro de Eclesiastes é provavelmente o último registro dos pensamentos de Salomão e é um dos textos mais sombrios e honestos de toda a Bíblia. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Essa palavra vaidade em hebraico é hebel. Literalmente significa vapor, fumaça, algo que desaparece rapidamente e não pode ser segurado. É a palavra perfeita para descrever a experiência de Salomão. Ele escreve: construí casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares, acumulei prata e ouro, adquiri cantores e cantoras e delícias dos filhos dos homens. Tornei-me grande, maior que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E então a conclusão devastadora. Considerei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu havia realizado, e tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nada havia de proveito debaixo do sol. Ele reflete sobre a morte. Como morre o tolo, assim morro eu. De que me aproveitou ser mais sábio? Ele olha para todo o seu trabalho e percebe: terei que deixar tudo para alguém que virá depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, profético. Porque seu filho Roboão seria um tolo que perderia o reino em questão de dias após assumir. Mas no final, há uma centelha de luz. Salomão, após experimentar tudo, após ter tudo, após perder tudo, chega a uma conclusão final. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Era a resposta que sempre esteve ali, a resposta que ele tinha no começo, a resposta que ele ignorou durante décadas, a resposta que custou seu reino, sua paz, seu propósito. Essa história te impactou? Salva esse vídeo, compartilha e me diz nos comentários o que você está perseguindo que pode ser apenas correr atrás do vento. Então, o que aprendemos com Salomão? Por que Deus permitiu que essa história fosse preservada nas Escrituras? Primeiro, ter tudo não é o objetivo da vida. Salomão provou isso definitivamente. Ele experimentou cada prazer, acumulou toda a riqueza, atingiu todo o sucesso. E sua conclusão? Vazio. Se alguém podia encontrar satisfação nas coisas materiais, era ele. Ele falhou. Então podemos parar de perseguir essa ilusão. Segundo, a sabedoria sem obediência é inútil. Salomão sabia o que era certo. Ele tinha toda a lei de Deus. Ele tinha sabedoria sobre-humana. Mas conhecimento sem aplicação é apenas informação vazia. Quantos de nós sabemos o que é certo, mas escolhemos o errado? Terceiro, o afastamento de Deus é gradual. Salomão não acordou um dia.
e decidiu adorar Moloque. Foi uma esposa por vez, um altar por vez, uma concessão por vez, até que ele estava tão longe que nem reconhecia mais o caminho de volta. Cuidado com as pequenas desobediências. Quarto, você não pode servir a dois senhores. Salomão tentou honrar a Deus e agradar suas esposas. Tentou manter o templo e construir altares pagãos. Tentou ser fiel e fazer alianças convenientes. Não funciona. Jesus disse isso claramente. Você serve a Deus ou serve a Mamon. Não há meio termo. Mas há uma quinta lição, talvez a mais importante. Nunca é tarde para voltar. As últimas palavras de Salomão em Eclesiastes mostram um homem que, apesar de tudo, voltou à verdade fundamental. Teme a Deus e guarda seus mandamentos. A história de Salomão é um aviso e um convite. Um aviso de que o mundo não pode nos satisfazer, não importa quanto tenhamos. E um convite para encontrar em Deus o que Salomão perdeu: propósito, paz e eternidade. Porque no final, a pergunta não é quanto você tem, mas a quem você serve.